Shalom, meus amados. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Leandra Freitas, imagem e semelhança do Criador, e estou aqui mais uma vez para meditarmos e orarmos a respeito da palavra de Deus que está em 1 Samuel 16, capítulo 16 inteiro, e depois os Salmos 23. E o título de hoje é Paradoxos, Paradoxos de Deus. Em 1 Samuel 16, fala da unção de Davi como rei de Israel. Uma unção proclamada pelo próprio Deus, ordenada por Deus a Samuel, profeta da época, porque Deus havia rejeitado Saul, pois Saul fazia o que queria e não o que Deus ordenava através de Samuel. E Saul se preocupava mais com o que os homens pensavam dele e não o que Deus queria. Ele buscava agradar a si mesmo, a sua vaidade e aos homens. E ele também fez sacrifícios, holocaustos, sem a permissão do Senhor, porque aquilo que era ordenado a se fazer eram somente os levitas, os sacerdotes. E Samuel era o único sacerdote autorizado a fazer, na época. Mas ele desobedeceu, ele não quis fazer conforme as orientações do Senhor. E Deus ainda se revoltou mais quando ele foi ordenado por Deus a dizimar todo o povo amalequita e destruir todos os bens do povo. E o que é que Saul fez? Saul manteve vivo o rei amalequita, manteve os bens dos amalequitas e os gados, com a história de que ia sacrificar e tal, beleza. Mas ele desobedeceu, que a ordem do Senhor era dizimar, acabar com tudo. Então Deus se arrependeu de ter constituído Saul como rei. E Deus ordenou então a Samuel: unge a Davi como rei, Há um filho de Jessé. Quando Jessé mostrou todos os seus filhos e não tinha mostrado Davi, Deus disse a Samuel: não é este, não atente para a aparência, pois eu não olho assim, eu atento para o coração, que é a alma, o caráter. E aí no verso 12, Jessé mandou chamá-lo. Ele era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável aparência. E Yahvé afirmou: levanta-te e unge-o, pois é ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu-o na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor assenhorou-se de Davi. E Samuel retornou para Ramá. Davi passava maus bocados com seu pai e com seus irmãos. Ele era tipo um rejeitado. Então ele pastoreava sozinho, ele vivia sozinho nas campinas, mas ele tinha Deus com ele, tinha o Senhor com ele. Deus ungiu com habilidade com a luta. Ele lutou e venceu um urso, um leão e protegia as ovelhas de seu pai. Da mesma forma também, ele enfrentava a hostilidade de seus irmãos e até a injustiça do próprio pai, porque você vê que no momento de jantar, de consagração, o pai chamou todos os filhos menos a ele, como se ele não fizesse parte da família. Esperou Samuel ser alertado por Deus que havia mais um, é aí então que ele se lembrou do outro filho. Pense que injustiça um pai não se lembrar do filho. Ou seja, Davi tinha como inimigo sua própria família. Ele passava as lutas de pastorear, de cuidar, de alimentar, de guiar, de proteger, de defender as ovelhas de seu pai, e ainda tinha que lidar com a hostilidade de seus irmãos e as injustiças de seu próprio pai. Até que Deus ungiu na frente de quem? Escolheu ele como rei. Na frente de quem?
na frente de seu pai e de seus irmãos. E aí agora que nós vamos para o Salmo 23. Espera aí que eu vou. Salmo 23. Salmo de Davi, que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo e a tua vara e teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Diante de quem o Senhor ungiu Davi? Diante da sua família. E como a sua família era chamada por ele aqui neste salmo? Meus inimigos. O banquete que Samuel, pediu a Jessé para que fosse feito, porque ele iria ungir um rei ordenado pelo Senhor. O banquete foi em homenagem a quem? Ao rei, ao futuro rei de Israel. E quem era o futuro rei de Israel? Davi. Se fosse por sua família, Davi seria rei. Se fosse por seus irmãos e seu pai, Davi seria rei. Seria alguma coisa? Não, somente pastor de ovelhas. E foi isso que Deus fez. Muitas vezes a gente passa por situações assim, né? Onde os nossos inimigos são aqueles que estão próximos de nós. E aí o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi depois foi chamado para ser esqueci agora o nome que fala. O arpista de Saul, porque Saul foi atormentado por um espírito. E então ele só conseguia ser liberto quando Davi louvava o Senhor com harpa. Ele precisava desse rapaz. E logo depois Deus usou Davi para matar o gigante Golias. E então ele foi escolhido como genro do rei e passou a ter honras no reino, mas o rei começou a ter inveja dele e a persegui-lo porque o povo começou a louvá-lo, exaltá-lo. Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares, 10 milhares, sabe? Começou a exaltar Davi como superior a Saul. Saul, tomado de inveja, de raiva, começou a perseguir de morte, desejando a morte, e por diversas vezes fez emboscadas contra Davi. Leiam 1 Samuel que vocês vão ver essa história. É fantástico. E então Davi aprendeu a lidar com seus inimigos. Davi não era uma pessoa má, mas ele aprendeu. Ele conseguiu fugir de Saul, nunca se vingou de Saul, pelo contrário, o próprio Saul cavou sua morte e acabou se matando. E Davi teve também os seus familiares tendo que se dobrarem diante dele, porque logo depois, anos depois, Davi foi consagrado como rei aos 17 anos. E aos 30, se eu não me engano, aos 34 anos, que ele foi, de fato, consagrado como rei, assumiu como rei de Jerusalém e de Judá. Então você vê que Davi tinha uma família que agia como sua inimiga, seu inimigo, Deus o honrou na frente da sua própria família, com um banquete, com unção, com óleo, nomeando como rei. O rei, na época, o perseguia, buscava de todo jeito matá-lo, porque tinha inveja dele, porque o povo o amava, o povo aclamava ele como novo rei também, e o amava, admirava, porque ele vencia todas as guerras, em nome do Senhor, claro,
para que o povo saísse vitorioso. Dentro da casa de Davi, ele já passava por situações difíceis, de conflitos, de perseguição, de injustiça. Isso serviu como treinamento. Treinamento que causou dor, que causou sofrimento, que causou isolamento, injustiça, que causou choro, né? Que causou tantas e outras coisas ruins que só Ele, Deus, sabe, né? E muitas outras pessoas que passam por situações difíceis semelhantes é quem sabe, né? Mas quando ele lidou com o rei Saul e com os inimigos de Israel, ele já estava habilitado. Quando ele lidou com o gigante, ele já tinha vencido uma luta com o urso e depois com o leão para defender as ovelhas. Então isso para ele já era mais uma batalha, mais uma dificuldade, e ele já tinha habilidade para fazer isso. Então é isso que eu quero falar com vocês, esse é o ponto. Os paradoxos de Deus. Deus nos permite passar por situações dolorosas, mas essas situações nos capacitam a lidar com outras ainda piores. Porque nesse mundo teremos e temos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, nosso Senhor e Salvador. E tudo pelo que passamos nessa vida é para nos tornar cada vez mais fortes, cada vez mais habilidosos com relação a essas situações, porque o mundo, o inimigo, o mundo e o inimigo buscam de todas as formas nos tirar a paz e a salvação. Então o inimigo não vai facilitar para nossas vidas, só que Deus nos habilita. Ele nos capacita. E é esse o paradoxo de Deus. Ele usa a sua dificuldade para te capacitar. Ele usa o nosso sofrimento para nos capacitar, para nos habilitar, para nos tornar fortes, para nos dar estratégias, para que quando passarmos por outras situações, a gente vai tirar de letra. A gente vai tirar de letra. Ainda que doa, mas a gente sabe como agir. A gente sabe como não agir também. Entendeu? Então, glória a Deus por tudo. Glória a Deus por tudo. Porque Ele é quem nos fortalece. Ele é quem nos habilita. Ele é quem nos capacita. Ele é quem nos sustenta. É Ele quem nos direciona. Desde que tenhamos o coração como o de Davi. Amém? Deus abençoe. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai. Agradecemos a Ti por Tua palavra. Tu és o Senhor, o nosso pastor, e nada nos faltará. E ainda que andarmos pelo vale da sombra da morte, ainda que milhares venham contra nós, o Teu cajado nos consola. O Senhor sempre estará conosco. E ainda que os inimigos planejem todo mal contra as nossas vidas, o Senhor nos honrará diante deles. Ele nos ungirá com óleo e nos apresentará com um banquete diante deles. Porque o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador, é o Senhor quem nos guarda, quem nos guia e nos livra de todo laço. Obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco. Consagramos a Ti nossas vidas, nossa família, nossas finanças, nossas emoções, nossa saúde, nosso sustento, nosso trabalho. Tudo que nós temos e vivemos pertencem a Ti. Obrigada, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, deixem seu like, seu comentário, curtam, né? Sempre que a gente estiver postando vídeo, compartilhem e se inscrevam. Isso é muito importante. Deus abençoe suas vidas e até a próxima, se Deus quiser.